Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast, mais uma live aqui para você no Instagram. Hoje, segunda-feira, 9 da noite, vamos falar um pouquinho sobre mercado, sobre, enfim, tudo que você já está acostumado sobre o mundo dos investimentos, porque aqui o objetivo é fazer você se ligar no mundo dos investimentos, conhecer como funciona esse mercado, como as coisas se relacionam entre si, para que você possa cada vez mais investir melhor, investir com qualidade e correr atrás da sua independência financeira, que é o que a maioria das pessoas procuram quando querem investir. Hoje a gente vai falar sobre um tópico muito importante no mundo dos investimentos e que vai ficar cada vez mais relevante e importante no cenário novo que a gente vive, que a gente é um oceano azul que a gente não conhecia, que a gente nunca teve a oportunidade de viver e que a gente vai agora, a partir desse momento, passar a conviver cada vez mais, que são os dividendos. A gente vai ter inúmeras alternativas de investimentos, novas formas de investir, novas formas de pensar em investimento aqui no Brasil. A gente estava acostumado com outro patamar. E uma dessas formas, não é a única, é uma dessas formas, uma das formas da gente fazer investimentos daqui para frente é pensar em dividendos, né? Nós, brasileiros, estamos aí muito acostumados à renda fixa, né? A ter dinheiro fácil, vamos chamar assim, dinheiro fácil, que você coloca com segurança e tem a sua rentabilidade garantida. E a gente sempre teve entre os países com maior taxa de juros do mundo, então por isso que a gente fala que era dinheiro mole, dinheiro fácil, né? Enfim, semana passada a gente teve uma redução na taxa de juros, a redução da taxa Selic, algo muito significativo, né? Mais 0,75% de corte na taxa. Isso é muita coisa, né? Trouxe a taxa de 3% ao ano para 2,25% ao ano. Simplesmente acabou com todas as sobrevidas e todos o oxigênio que poderia existir, por exemplo, na poupança. Ele foi aniquilado, né? Poupança hoje em dia é sinônimo de perder dinheiro, né? Então você está correndo o risco de perder. Correndo não, você vai perder da inflação, né? Porque o rendimento da poupança vai ficar abaixo da inflação. Então, e a gente tem aí, o brasileiro tem nada mais, nada menos do que mais de 700 bilhões de reais em poupança, né? Então é muita grana parada em coisa que não dá dinheiro. Então a gente vai falar sobre dividendos hoje, tá? Eu escolhi dividendos justamente por esse gancho da redução da Selic na semana passada. Então eu vou explicar a teoria sobre os dividendos, como é que funciona, como é que faz para você começar a olhar para esse mercado. Vou falar um pouquinho de cenário também, né? Semana passada, então, como eu estava dizendo, Banco Central, Copom, reduziu em 0,75% a taxa de juros, né? Com que objetivo? Por que o Banco Central faz esse tipo de movimento, né? Porque a economia está com baixa atividade econômica, a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de crise econômica, crise de saúde, e não faz sentido manter os juros altos com a economia nesse estado, né? Não faz sentido você diminuir os juros, aumentar a oferta de crédito no mercado para que o dinheiro fique mais barato, para que elas possam investir, possam se manter nesse momento de desafio. Enfim, é uma medida muito mais do que correta e previsível de o Banco Central tomar. O que isso acarreta nas empresas, né? Vamos falar diretamente em relação às empresas, o que isso significa quando se baixa a Selic. Para as empresas é bom? É bom. Né? Por quê? Porque você vai diminuir o custo financeiro das empresas, né? Você vai diminuir o custo de dívida das empresas. As empresas que normalmente têm dívidas, é normal empresas terem dívidas,
no mercado financeiro. Essas dívidas vão ficando mais baratas, né? Porque os juros caem, aquelas dívidas que tem, por exemplo, pós-fixado, por exemplo, acaba se beneficiando muito. A captação de recursos fica mais barata, então fica mais fácil de obter crédito, fica mais barato para se fazer investimentos. Enfim, a empresa acaba se beneficiando com isso. E quando uma empresa se beneficia, por mais que agora a gente esteja vivendo momentos difíceis na economia, difíceis do ponto de vista industrial, enfim, essas medidas sendo tomadas agora pode lá na frente beneficiar as empresas por tudo isso que a gente conversou, por tudo isso que eu já falei. As empresas vão ter a vida um pouco mais facilitada no ponto de vista financeiro. Claro que a gente não pode ignorar o desaquecimento, o desemprego, todo esse entorno vai gerar em torno das empresas, mas o fato é que do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, a queda da taxa de juros é benéfica para a saúde da empresa e isso faz com que ela, diminuindo custos, o que automaticamente aumenta? Margens, né? Aumenta margens, aumenta lucro, né? Então, no longo prazo, no médio e longo prazo, a gente pode ler que as empresas no futuro terão mais lucro, terão maiores crescimento e isso faz com que elas valorizem, a procura por elas valorize, né? E pela primeira vez na história, do econômico-financeiro do Brasil, a gente está vivendo um momento único, né, que aí a gente já vai emendar e entrar no assunto de dividendos, que é pela primeira vez na história, as ações do índice Bovespa estão dando, historicamente, né, mais dividendo do que a taxa Selic. Né? Ou seja, aquela cesta de ações que compõem o índice Bovespa tem um percentual de distribuição de lucro, de dividendo, maior do que a taxa Selic, maior do que o CDI. É possível imaginar esse tipo de situação? No passado isso era inimaginável, impensável. Se alguém falasse isso, seria motivo de piada. Então, a gente está vivendo esse momento hoje e isso é muito importante, né? Eu sempre falo aqui nos nossos bate-papos que uma das coisas que a gente tem que fazer, que eu pelo menos estou me propondo a fazer nesse momento, é documentar o momento que a gente está vivendo, documentar essa crise, esse momento econômico que a gente está vivendo, porque apesar das crises se repetirem ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, de tempos em tempos, crises acontecem, crises vão e vêm. Essa crise, eu vou falar também um pouquinho sobre isso, ela é completamente diferente de tudo que a gente já viveu aqui no Brasil, né? É um perfil de crise diferente. Além do problema de saúde pública, das pessoas terem que ficar em casa, das pessoas ficarem em lockdown, as coisas fecharem, a economia desabar. Além disso ser uma novidade na história moderna, a estrutura da crise aqui no Brasil é diferente. Por quê? Porque no passado, o que acontecia? A gente, no primeiro sinal de crise que acontecia, isso aconteceu em 2008, aconteceu em 2001, aconteceu... Se você pesquisar na história, todas as crises mundiais, como o Brasil se comportou, a economia do Brasil se comportou de que forma? A crise chegava, o que a gente era obrigado a fazer? Aumentar juros. A gente tinha que aumentar juros, por quê? Porque as pessoas queriam fugir daqui, queriam levar o dinheiro embora. Não que isso não aconteça hoje, acontece também, mas o cenário e a conjuntura é outra. Mas as pessoas queriam levar o dinheiro embora daqui e para manter esses recursos aqui, o Brasil era obrigado, até para controlar câmbio, enfim, era obrigado a subir as taxas de juros a níveis altíssimos. Isso faz com que a dívida do próprio governo aumente. É uma coisa muito surreal isso, porque quando o Copom aumenta os juros, ele está automaticamente aumentando a própria despesa do Tesouro. Né? O Tesouro vai ter que pagar mais caro pelas suas contas, pelas suas dívidas.
Então, mas é uma medida amarga, mas que é necessária nesses momentos. E agora a gente está vivendo um momento completamente diferente. Por quê? Porque na crise a gente está se vendo obrigado a fazer o movimento inverso, a baixar juros, né? E isso faz com que as dívidas do governo, assim como das empresas, também diminuam, né? E, claro, vai diminuir o PIB, a dívida PIB, né? A relação entre dívida e PIB vai ficar alta, vai ficar salgada de se pagar no final das contas. No final da crise, a gente vai ficar com uma herança que vai ser difícil de digerir, mas é um perfil que a gente nunca viveu. Então, é novo para todos nós. A gente está acostumado a ver outros países a viverem esse cenário, né, de baixos juros, e quando as crises vêm, eles têm que baixar mais juros para poder injetar mais dinheiro na economia, para poder fazer a roda continuar girando, e a gente nunca tinha vivido isso aqui. A gente sempre vivia o inverso, né? A gente sempre fazia o movimento inverso por várias razões econômicas. E isso vai gerar, na minha visão, no médio e longo prazo, boas oportunidades, principalmente para investimento em bolsa. Por quê? Porque os investidores, as pessoas vão estar com muita liquidez, muito dinheiro na mão. A renda fixa não vai existir, né? não está existindo, né? Porque o que acontecia no passado? Vinha uma crise, o Banco Central aumentava juros, né? O que as pessoas faziam? Saíam da bolsa e iam para a renda fixa, né? Vou ganhar aquele dinheiro fácil. Então, vivemos em momentos em que a gente teve 15, 16, 17, 20% de taxa de juros. Você pegava seu dinheiro, aplicava no CDI e ganhava 20% ao ano. Taxas de renda variável, né? De bons gestores de renda variável pelo planeta, diga-se de passagem. Mesmo descontando a inflação, né, nos maiores momentos de pico, aí, a gente chegou a 10, 11% de inflação. Enfim, não vem ao caso agora, mas a gente era muito cômodo, saía da bolsa, a bolsa caía, a gente pegava o nosso dinheirinho, botava lá na renda fixa e o dinheiro crescia. Foi assim até março de 2020. Março de 2020 é um divisor de águas, é uma nova história daqui para frente, e a gente vai precisar aprender a lidar e a viver com esse novo cenário. Dito isso, né, como eu disse, é a primeira vez que as ações do índice Bovespa, naquela carteira, estão distribuindo mais dividendos do que a própria taxa Selic, né? Isso nunca aconteceu antes, e por isso eu resolvi falar sobre dividendos. Como ganhar dinheiro, como viver de dividendos, como montar uma carteira de dividendos, o que é dividendos, enfim, vamos falar sobre tudo, né? Dividendos, onde vivem, como se reproduzem hoje no Globo Repórter. Vamos lá, vamos começar falando sobre o que é dividendos, né? Dividendos é todo sócio de uma empresa. Se você é empresário, tem a sua empresa ou é sócio de algum negócio, você está no negócio também para receber a sua participação nos lucros. Você quer que aquela empresa cresça, que ela lucre, que ela venda, para que você lucre com isso também, né? Para que ela cresça, para que você reinvista, enfim, ela continue seu ciclo virtuoso, mas que você também receba, você como acionista da empresa, receba o lucro da empresa. Isso funciona no mercado das empresas pequenas, das empresas médias, e também vale para as empresas de capital aberto na bolsa, né? Parte do lucro dessas empresas é dividido entre os acionistas, e esse pedaço do lucro dividido entre os acionistas a gente chama de dividendo. É um provento, né, que a gente fala. Dentro do mercado a gente tem vários proventos, né, que são formas de remunerar os acionistas, seja dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, subscrição. Não vou falar sobre nenhum deles, a gente pode até falar outro dia sobre proventos, explicar cada um separadamente, mas hoje eu quis focar exclusivamente nos dividendos, justamente por conta desse movimento histórico que a gente viveu, que a gente está vivendo, e que a gente vai precisar aprender a lidar com eles.
Então, dividendo é isso. É um pedaço do lucro da empresa dividido entre os acionistas, tá? De forma bem simples. É uma fonte de renda passiva. Então, se você está buscando renda extra, uma renda passiva, está buscando um investimento, tem um capital e quer remunerar esse capital de forma passiva, é uma ótima oportunidade, uma ótima alternativa para você investir. O que mais? Porque assim, viver de renda, né? Viver de renda é o sonho da maioria dos investidores quando começa. Quando começa no mercado, as pessoas querem a independência financeira, querem viver de renda e os dividendos é uma das formas, né? A gente pode considerar como uma das formas, aquele capital que você juntou, que você está juntando, que você acumulou ao longo da sua jornada, da sua trajetória, está investido em empresas que vão te retornar a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano, uma quantia em dividendos de acordo com o crescimento, de acordo com o lucro que elas tiverem, né? É uma forma de remuneração dos acionistas, como eu disse. Então, quando alguém coloca dinheiro numa empresa, o que ele espera com aquele aporte de capital é retorno, né? Se você vai investir num restaurante, eu sempre uso o exemplo do restaurante, né? Um restaurante, padaria, seja lá o que for, você está na sua cidade, você vai investir num restaurante na sua cidade. Qual é o seu objetivo? Você quer colocar dinheiro porque você achou dinheiro, assim, está sobrando dinheiro e você quer simplesmente ajudar alguém? Pode até ser que você queira ajudar alguém, mas você quer retorno daquele capital, porque dinheiro tem custo, dinheiro tem preço e a gente quer remunerar bem o dinheiro, né? Remunerar bem o dinheiro, afinal de contas, faz parte da nossa... deveria fazer parte da nossa educação financeira. Então, os acionistas de empresas de capital aberto, o que eles querem é lucro, querem receber capital. Então, quando a gente coloca dinheiro numa empresa, a gente está esperando retorno. E isso é nada mais justo e nada mais certo do que nada mais certo do que isso, né? Então, é uma das formas de remuneração das empresas de capital aberto. Toda empresa listada na Bovespa, na B3, né? B3, sempre tem que acostumar a falar B3, elas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% do seu lucro para os acionistas. Então, existe lá uma regra em que 25% do lucro de uma empresa, no mínimo, tá? Isso é no mínimo, pode ser mais, no mínimo 25% do lucro seja distribuído entre os acionistas. Tá? Então é uma coisa bacana. Veja, o lucro, a gente pode entender o lucro como se fosse um bolo, uma pizza, né? Um bolo, né? Vamos chamar de bolo. E que esse é o lucro e a gente pode dividir esse bolo em vários pedaços. As empresas podem querer reinvestir, podem querer ter projetos de crescimento, projeto de expansão e vai usar o próprio lucro para se financiar. Pode dividir isso entre os acionistas, um pedaço maior desse bolo entre os acionistas, em forma de juros sobre capital, enfim, várias outras formas. Mas pensa no lucro como um bolo e que 1/4 desse bolo tem que ser dividido entre os acionistas da empresa. Tá? E aí, quanto mais ações dessa empresa você tiver, né, mais dividendo você vai receber. Então, suponha que o lucro deu 100 de lucro e você tem 10 ações. Você vai receber proporcionalmente a 10 ações. Se você tiver 20 ações, vai receber mais, e assim sucessivamente. Tá? Como que as empresas pagam esses dividendos? Né? Como é que esse pagamento é feito? Como é que define isso? Primeiro, existe toda empresa tem um conselho, tem uma assembleia de acionistas, faz-se a assembleia, na assembleia se verifica, faz a validação dos lucros, se verifica o balanço, se verifica a situação da empresa, valida qual foi o lucro, quanto foi o lucro, a partir daí define-se um valor, né? Depois da assembleia, da validação, os acionistas, o conselho define um valor
para a distribuição desses dividendos. Aí esse valor vai para aprovação do conselho. Se isso for aprovado, isso vai para registro, vai para a CVM, vai registrar na CVM, falar, CVM, nosso lucro foi esse, nós vamos distribuir isso e eu queria que você registrasse. Registrou isso, a empresa notifica o mercado, fala, mercado, eu, empresa A, vou pagar X reais por ação na data X. Tá? E a partir daí, dito isso, a empresa vai lá e deposita o valor do dividendo na conta do acionista. Tá? O acionista recebe esse crédito, ele tem, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro. Ele pode sacar, pegar esse dinheiro e fazer o que ele quiser, comprar coisas, reinvestir, investir em outra coisa, né? Ou simplesmente gasta, né? Enfim, cada um é dono do seu dinheiro, faz o que quiser. Essa é a moral da história. Mas eu aconselho, eu sempre falo que o poder do reinvestimento dos dividendos em novas ações, às vezes da mesma empresa, né? Porque o que você recebe, você reinveste, você aumenta a sua posição em ações. Na próxima distribuição de dividendos, você vai receber um pedaço maior do bolo. E aí isso é uma bola de neve. É uma coisa que só cresce. É uma bolinha de neve que começa pequenininha e que, se você levar isso no longo prazo, tende a crescer demais, né? As empresas mais, vamos chamar assim, mais sólidas, assim, que estão mais consolidadas no mercado, tendem a pagar maiores dividendos, né? Por quê? Porque tem um fluxo mais previsível, já não precisam talvez de tanto investimento, ou às vezes tem uma geração de caixa muito grande que consegue financiar os seus próprios investimentos, enfim, é mais previsível, né? Empresas como do setor bancário, setor elétrico, têm essa característica de distribuir bastante dividendos, porque já são empresas consolidadas que têm mais ou menos um mercado estável e que elas conseguem distribuir bastante dividendos, são famosas por distribuir dividendos e não costumam decepcionar os acionistas nesse aspecto. Empresas mais novas, né, em contrapartida, pagam menos dividendo. Por quê? Porque é meio óbvio, né? São empresas novas, pequenas, que querem crescer, querem, né? A partir do momento que elas entram na bolsa, a entrada de uma empresa na bolsa já é para captação de recursos para poder subsidiar algum projeto, algum crescimento, alguma nova fase de expansão, alguma coisa assim. Então são empresas que estão mais focadas no crescimento e, para isso, elas precisam de mais dinheiro, mais caixa para tocar esses novos projetos e, em consequência disso, vão distribuir menos dividendos, nada muito além do que a lei permite, né? Que são os 25%. Então, uma coisa que a gente precisa... Como é que você vai medir se uma empresa paga bons dividendos ou não? Tem um indicador, tem uma medida que a gente usa, que a gente chama de dividend yield, né? Que é a razão entre o valor do dividendo, né? O dividendo, tanto X reais distribuído por X reais por ação, dividido pelo número de ações, né? Você vai chegar num percentual. Quanto maior for esse percentual, melhor é a distribuição de dividendos daquela empresa. Então, uma empresa que distribui 5% de dividendo é pior do que uma que distribui 10%, que é pior do que uma que distribui 20%, assim sucessivamente. Então, você vai comparar. Para comparar uma empresa com a outra, você pode usar esse indicador. A empresa A distribui 5%, a empresa B distribui 10% e assim sucessivamente. Serve como comparação, como indicador de comparativo entre as empresas. E aí muita gente acaba perguntando, tá, mas é possível viver de dividendos? Como é que a gente faz? É simples? O que eu preciso fazer? Tem muitas perguntas. Todas as corretoras acabam tendo, às vezes no seu portfólio de carteiras, nas suas carteiras recomendadas, uma carteira top 10, né? Uma carteira
né, normalmente tem esse nome de top, que são as 10 melhores ações ou as 5 melhores ações, enfim, as melhores ações que as corretoras indicam, e tem a carteira de dividendos, que são as 10 melhores pagadoras de dividendos naquele momento, naquele segmento de tempo, né? Hoje a carteira pode ser uma, amanhã pode ser, no mês que vem pode ser outra, enfim, mas a corretora está sempre atualizando, as corretoras estão sempre atualizando esses papéis, né? essas ações, para que você possa ter a sua vida mais facilitada na hora de escolher boas empresas. Então, assim, é possível ver dividendos? O que é preciso para você montar uma carteira? Cara, nada muito diferente daquilo que você deveria fazer se fosse montar uma carteira que não fosse de dividendos. Cara, diversificação, tentar buscar empresas de setores diferentes, boas empresas, né? Acima de tudo, boas empresas, né? Com aquele perfil de empresas consolidadas, empresas sólidas, empresas com alta geração de caixa, né? Isso vem em primeiro lugar. Aí você vai diversificar essas empresas em setores diferentes, para você não ficar exposto a um único setor. Acima de tudo, tem que ter pensamento de longo prazo, né? Entender que esse tipo de investimento é para o longo prazo, né? Você não vai ficar acreditando que colocou o seu dinheiro agora e daqui um mês você vai receber uma fortuna de dividendo, porque isso não vai acontecer. É uma construção, né? Você vai montar a sua carteira, vai aportar mais dinheiro, vai receber dividendo, vai reinvestir, vai fazendo aquele esquema de bola de neve até que essa bola seja o suficiente para que os rendimentos em dividendos que você recebe ao longo de um ano seja maior do que a sua renda com o trabalho. Nesse momento você atingiu a liberdade financeira. Ou seja, você tem um ativo que está rendendo mais do que aquilo que você produz com o seu próprio trabalho. Isso é a renda passiva, é o sonho praticamente de todo investidor que quando começa, né? Quando alguém atinge esse patamar, você tem a escolha de, por exemplo, continuar trabalhando se quiser ou não, né? Porque você montou um patrimônio, montou um capital que te dá essas possibilidades. E como é que a gente calcula, né, os dividendos? Como é que você sabe? Eu falei agora há pouco que quanto mais ações você tem de uma determinada ação, mais dividendo você ganha. Então, como é que a gente faz essa conta? Vamos fazer uma conta bem redondinha. Sei lá, uma empresa... Então, vamos lá. Uma empresa que tem as suas ações cotadas em bolsa, e o preço dessas ações é R$10. Tá? A cotação fechou hoje a R$10. Ela divulgou um lucro líquido de R$1 milhão. Tá? E ela tem 1 milhão de ações, para a gente fechar, para a gente fazer a conta redonda. 1 milhão de ações, R$1 milhão para 1 milhão de ações. Ou seja, ela vai distribuir R$1 milhão em lucro. Tá? Não foi que ela lucrou 1 milhão, não. Porque ela suponha que os 25% de lucro dela deu 1 milhão. Ela vai distribuir esse 1 milhão para 1 milhão de ações. Obviamente, 1 milhão dividido por 1 milhão vai dar R$1. R$1 por ação é o lucro, é o dividendo que aquela empresa vai distribuir. Bom, se ela vai distribuir R$1 e a empresa está valendo R$10 na bolsa, o yield, né, que a gente fala, o dividend yield está em 10%, porque 1 é 10% de 10. Né? Então ela está pagando 10% de yield, é assim que a gente fala no mercado. Quanto que ela paga de yield? Paga 10%. Então ela está pagando 10%. Ou seja, 10% do valor da sua própria ação ela está distribuindo em dividendo. Tá? Aí suponha que você tem na sua carteira 100 ações dessa empresa. Quanto que você vai receber? 100 vezes R$1, você vai receber R$100 de dividendo. Vai cair na sua conta limpinho. Dividendo, inclusive, é isento de imposto de renda. Se você tiver 1.000 ações, vai cair, obviamente, R$1.000 na sua conta.
Se você tiver 10 mil ações, vai cair 10 mil reais na sua conta. E assim sucessivamente. Para você entender como é que funciona essa lógica de pagamento e por que quem tem mais ações ganha mais. É óbvio, né? Se você é sócio de uma empresa e tem 50% de participação nessa empresa, na hora de distribuir o lucro, aquele pedaço do lucro vai ser distribuído, 50% é seu, 10% do fulano, 5% do Beltrano, e assim vai. Quanto mais cotas de participação você tem na empresa, mais lucro você recebe. Aqui no mercado financeiro é exatamente igual. Mais ações, mais participação você tem na empresa, mais lucro você vai receber, mais dividendo, obviamente, você vai receber. E como é que a gente escolhe empresas para compor a nossa carteira? Cara, acaba sendo até repetitivo. Você vai analisar a empresa, vai escolher boas empresas, empresas sólidas, consolidadas, robustas, que têm boa geração de caixa. Você vai analisar o setor dessa empresa, qual é a perspectiva do setor dessa empresa. Nesse momento eu tenho uma boa empresa de dividendos do setor de varejo. Mas no médio prazo é legal uma empresa de varejo? Cara, pode ser no mais longo prazo, mas no curto e médio prazo não é legal. Por quê? Porque a economia está parada, ninguém está comprando, está todo mundo dentro de casa. É uma empresa de e-commerce. Aí é diferente. Por quê? Porque é uma empresa que está se beneficiando da crise, né? Está se beneficiando do problema. Por quê? Porque está vendendo muito online, o negócio está crescendo por causa da crise. Aí você pode, de repente, escolher. Mas isso é só um exemplo, tá? É um exemplo de como você deve pensar na hora de escolher uma empresa. Conheça o histórico de pagamento. O que é isso? Entre nas informações da empresa e veja se ela está distribuindo dividendos com constância, né, distribuindo com constância do ponto de vista percentual. Se ela distribui 5% num ano, 10% no outro, depois 3%, depois 20%, se há uma oscilação muito grande, significa que não tem uma previsibilidade bacana. Então veja o histórico, veja se é uma empresa que está lucrando no passado, né? Há quanto tempo ela está lucrando? Ela lucra todo ano? Ela não lucra? Tem ano que dá prejuízo? Porque assim, de prejuízo, isso é outra coisa bacana do mercado. Prejuízo não é distribuído e não é dividido entre os acionistas na Bolsa de Valor. Claro, né? Ninguém vai fazer chamada de capital porque você é sócio da Petrobras, a Petrobras teve prejuízo, então agora os sócios têm que pagar esse prejuízo. Não é assim que funciona, tá? Claro que esse prejuízo vai te penalizar no preço das ações, obviamente. Então, você tem as ações da Petro valendo R$30, ela teve um prejuízo, você vai ser punido, entre aspas, no preço, porque ela vai sair de 30 e vai para 20. Né? Então, seu patrimônio diminuiu. Mas você não teve que tirar dinheiro do seu bolso para bancar esse dividendo, esse prejuízo, perdão. Em contrapartida, o dividendo entra no seu bolso diretamente. Tá? Então, analisa o passado da empresa no que diz respeito a lucro, se ela tem lucro constantemente, se esse lucro é crescente e se esse dividendo está sendo distribuído de forma constante e, por que não dizer, também crescente. Né? Se ela distribui 5 num ano, 5,5 no outro, 6 depois, aí depois cai para 5, mas sobe de novo, enfim, analisar esse histórico. Montar uma carteira desse tipo de ativo entre 5, 10 é muito, 5 e 8, 5 e 8 ativos de dividendos na sua carteira, né? E que de preferência tenham muita geração de caixa, né? Ou seja, empresas que já estão aí no mercado gerando receita com muita facilidade. São empresas que deveriam estar no seu radar, deveriam compor a sua carteira. E o que é melhor, eu até já disse isso aqui, a cerejinha do bolo, é que dividendo é isento de imposto de renda. Então, vale muito a pena a gente ter dividendos na nossa carteira. Tem gente que gosta só deste tipo de investimento. Tá? Tem investidor que vai concentrar os seus esforços só no dividendo. Está errado? Não, porque não existe investimento errado. Claro, existe investimento errado? Existe. Aquele que perde do CDI é um investimento errado. Né? Porque se você tem
se você tem uma taxa segura, né, uma taxa certa, líquida e segura, que o mercado te entrega, que é a Selic, por exemplo, e você está ganhando menos que a Selic, você está investindo errado. Por quê? Porque na pior das hipóteses, tem coisa melhor, né? Então, isso eu acho que você já entendeu esse conceito. Então, assim, mas do ponto de vista de investimento, eu costumo até usar, até falei isso para um cliente esses dias, que do ponto de vista de investimento é igual cueca, é igual calcinha. Cara, é confortável para você. A cueca que é confortável para mim, às vezes não é confortável para você e vice-versa, né? Investimento tem que te vestir bem, você tem que se sentir confortável, você tem que se sentir... Cara, você não tem que nem perceber que ele existe, né? Vai fazendo a manutenção, mas, cara, você não pode se doer pela existência do investimento. Assim como não pode, se tiver uma cueca apertando, você não vai ter uma qualidade de vida muito boa. Então, não existe carteira certa, carteira errada. Tem gente que gosta só de dividendo, mas o que eu acho mais interessante é você ter sempre um pouco de tudo, né? Dividir o seu patrimônio em pequenos pedaços. Pensa no seu patrimônio, no seu investimento como um bolo, né? E esse bolo você vai dividir ele em alguns pedaços. Você vai dividir ele em reserva de emergência, que é um dinheiro que você precisa ter liquidez imediata, né, para alguma emergência, para alguma oportunidade que apareça no mercado. Enfim, você vai ter esse dinheiro que vai render menos, mas que está à sua disposição. Você precisa ter uma carteira de dividendos que tenha uma previsibilidade de fluxo de caixa constante. Você pode aplicar em ações, pode aplicar em renda fixa, pode aplicar em imobiliário, pode aplicar em empresas no exterior, enfim, você diversificar, né? Esse eu acho que é o ponto-chave. Claro, tudo dentro de acordo com a sua visão, com as suas perspectivas, com os seus objetivos, com os seus sonhos, né, que só você sabe quais são, dentro do mercado financeiro, que hoje em dia tem muita alternativa. E que, infelizmente, uma das alternativas, que é a renda fixa, está deixando de ser uma alternativa, porque a gente está perdendo dinheiro, então a gente vai ter que acelerar o processo de aprendizado, acelerar o conhecimento para que a gente possa fazer melhores investimentos, conhecer novas alternativas e seguir no rumo da independência financeira. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você nesse processo, ajudar você nesse caminho. E você já sabe, qualquer coisa, qualquer dúvida, se você está ouvindo aqui o podcast, manda sua mensagem lá no meu Instagram, roberto.francischini, manda sua sugestão, sua dúvida, sua crítica, enfim, manda sinal de vida. No YouTube também é a mesma coisa, você pode deixar seu comentário aqui no vídeo, ou vai lá no Instagram e manda um direct, eu respondo todo mundo, por vídeo, por áudio, por texto, enfim, sempre respondo todo mundo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. E aqui no Instagram também o vídeo vai ficar no IGTV. Você pode fazer seu comentário, deixar sua dúvida. Fique à vontade para falar o que você quiser. E esse foi o bate-papo de hoje. Espero que tenha feito sentido. Na próxima segunda-feira a gente vai trazer mais um assunto. Seja lá qual for, não faço a menor ideia de qual vai ser. A gente sempre deixa... sempre deixo as coisas acontecerem para que a gente tenha um misto de cenário, de documentação da crise e colocar conceitos no meio do caminho, como foi hoje, né? A gente falou um pouco de dividendo, mas falou um pouquinho sobre conjuntura, sobre mercado, sobre Selic, do que pode acontecer e do que não pode acontecer, tá bom? Tenha uma semana produtiva. Deixa aqui seu comentário, sua sugestão, sua crítica, sua dúvida, seu sinal de fumaça, enfim, que é sempre muito importante esse feedback de vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, uma ótima semana e até mais.